Olá, eu sou Sérgio Everton. Está começando mais uma edição do seu Parlamento em Resumo. E você confere, mais uma vez, as principais atividades dos parlamentares, temas importantes, projetos de lei, assuntos debatidos, os trabalhos que marcaram a semana aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Parlamento em Resumo começa agora. Sob a coordenação do deputado Carlos Neder, do PT, foi lançada no Auditório Franco Montoro a Frente Parlamentar em defesa das universidades públicas. Com a participação dos deputados José Zico Prado, líder do PT, Davi Zaia, do PPS, João Paulo Rilo e Marcos Martins, ambos do PT. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, foi eleito por aclamação vice-coordenador da frente. Uma grande questão debatida aqui hoje, que me preocupa muito, é a questão do financiamento das universidades estaduais e das universidades públicas. Porque há uma maquiagem na transferência de recursos aqui. O governo estadual não repassa o que deveria repassar para as universidades e agora, com a alegação da crise, se repassa muito menos. Então as universidades terão dificuldades. Na mesa principal, os reitores das 3 universidades públicas paulistas enalteceram a criação da frente e apontaram como crucial o financiamento. O reitor da USP, Marco Antônio Zago, chegou a dizer que o modelo paulista, que vincula 9,57% da cota-parte do ICMS para as universidades, é exemplar e que mais garante a autonomia. O modelo de financiamento que o Estado de São Paulo mantém há cerca de 25 anos é exemplar e poucos países no mundo têm igual. E isto tem garantido que as 3 universidades públicas paulistas têm uma qualidade muito grande, imbatível no Brasil, e no caso da USP é a principal universidade da América Latina. Agora, em momentos de crise, nós temos redução dos recursos, como está acontecendo agora, e é necessário buscar na sociedade outras fontes de financiamento. Essa frente, ela deve se somar a ela o trabalho dos demais deputados, no sentido de que a gente possa resolver problemas que estão hoje afetando enormemente a vida da universidade. Abrir canais de comunicação entre a nossa Casa Legislativa e as universidades públicas de São Paulo. Como sabemos, elas constituem um importante polo de geração de conhecimento, de educação de jovens, geração de conhecimento novo, de patentes, enfim, tudo o que se pretende de uma universidade nos dias de hoje. E esse canal só fortalece esse nosso papel, nos dando a possibilidade de ampliar o diálogo com a sociedade. Reitores do Sistema Federal Paulista também trouxeram contribuições à frente. Podemos fazer parcerias com o setor privado, mas o setor privado não pode ser o mantenedor ou o responsável pelo financiamento de nossas universidades. Então, é preciso ter um orçamento que garanta não só a continuidade, mas a qualidade do que nós fazemos, são instituições de muita qualidade, que desenvolvem projetos de muita qualidade e que precisam continuar desenvolvendo ensino, pesquisa, extensão, inclusão social, sustentabilidade, cultura, tantas ações voltadas para a sociedade brasileira. A solução para todos esses problemas, ela tem que vir do conhecimento. E o conhecimento ele é produzido nas universidades, principalmente nas universidades que fazem pesquisa. Esse é o caso das universidades públicas paulistas. Então é fundamental que essas universidades se juntem, atuem juntos aos políticos, atuem junto ao poder público para construir condições para cumprirmos nossa missão, que é produzir conhecimento e ajudar com a solução dos grandes problemas da humanidade. O fato da própria Assembleia Legislativa estar nos chamando para essa discussão, eu acho que é um grande avanço, pois nós contribuímos de uma maneira muito importante no estado de São Paulo. E, em particular, como nós somos universidades federais, algumas vezes somos colocados um pouco de lado das próprias questões que discutem as políticas que têm que avançar no estado. O teto salarial dos professores também é outro limitador e que pode provocar uma revoada de talentos, advertem os especialistas presentes ao lançamento da frente. Professores e servidores,
Sindicalistas, alunos e dirigentes de centros acadêmicos estão preocupados com a queda nos repasses e a garantia de permanência dos alunos oriundos de escolas públicas. Esta crise que nós estamos vivendo, e por isso que a gente tem enfatizado isso, é uma crise de financiamento, não é uma crise financeira. Né? É uma crise de financiamento por quê? Porque deixou-se de carregar para as universidades os recursos necessários para a sua existência. As universidades públicas paulistas tiveram, em especial a Unesp, um processo de expansão gigantesco nos últimos anos. E de inclusão também, né? Exatamente, e sem um centavo de aporte de recurso adicional para que isso pudesse acontecer. Uma frente parlamentar, já com a participação de 30 deputados estaduais, tivemos o ato de instalação hoje altamente representativo. Raramente se viu na Assembleia Legislativa um ato com esta representatividade. Praticamente todos os reitores das universidades federais e estaduais que atuam em São Paulo aqui estiveram, da mesma forma que as associações de docentes e representantes de sindicatos de trabalhadores, além de alunos e membros da comunidade. Entre vários aspectos levantados para constarem do roteiro de trabalho da Frente Parlamentar, houve um destaque para a questão do financiamento. Entende-se que foi uma conquista das universidades estaduais a vinculação de receitas com o ICMS, mas isso é insuficiente. Na medida em que você tem um problema de crise econômica e que o ICMS vem tendo uma piora na sua arrecadação, de nada adianta você ter um percentual de vinculação se você não tiver a garantia de que haja outras fontes de financiamento. Então esse é um tema que nós atuaremos fortemente aqui na Assembleia Legislativa, inclusive porque houve uma denúncia de que nós vamos perder importantes quadros técnicos, lideranças universitárias que, em razão desse baixo financiamento da Universidade Pública em São Paulo e também da forma como está estabelecido o teto e o subteto dos docentes em São Paulo, nós vamos perder professores que vão se aposentar ou que migrarão para universidades federais, e é preciso então que seja apresentada uma proposta de emenda à Constituição no Estado de São Paulo para garantir que a remuneração desses profissionais, bem como dos trabalhadores, seja adequada e que eles possam permanecer à frente das universidades em São Paulo. Os desafios dos tribunais de contas, a programação e também as técnicas de controle orçamentários. Bom, estes foram os temas básicos discutidos aqui na Assembleia durante o primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas. Administrar dinheiro não é fácil. Imagine quando é dos outros. O primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas iniciou o terceiro dia de palestras falando sobre orçamento. Na verdade, sobre a falta dele e como fazer uma boa administração assim. 2 princípios que devem ser cultivados pelo povo e pelos servidores públicos e pelo administrador público. Primeiro princípio, só se planeja uma obra, só se faz uma obra, só se realiza uma obra se houver condições econômicas. Se não houver dinheiro, não adianta. E o segundo princípio, que ficou muito bem definido aqui, que é muito importante, é antes de o administrador fazer a licitação ou durante o processo licitatório, ele tem que definir bem o objeto que ele quer, o que ele quer com exatidão, para que os concorrentes possam entrar sabendo a concorrência, sobre o que é a concorrência e como se deve proceder à execução do serviço ou à execução da obra. 207 bilhões de reais. Este foi o orçamento para o Estado em 2016. Cifras altas, que deveriam facilitar uma gestão. O problema é que se calcula um orçamento desse, mas aí na execução orçamentária, muitas vezes você não consegue chegar a esse número. Precisa haver um planejamento muito grande em cima disso, porque você precisa calcular de fato esse gasto e também prever uma queda dessa arrecadação. Você não pode continuar com um gasto muito alto e a sua arrecadação baixando, senão essa conta não fecha. Quando a gente fala, vamos fazer ajustes fiscais, ótimo. Como é que nós vamos fazer ajustes fiscais? Tirando aquilo que poderia ser o a mais e deixando aquilo que é o eminentemente essencial. Então existem serviços, existem atividades que o poder público precisa disponibilizar à sociedade
né, como um todo, e que não pode prescindir deles. No último dia de congresso, o auditório Paulo Kobayashi recebeu professores, autoridades, advogados e completou todos os 6 painéis. Desde segunda-feira, a Assembleia Legislativa de São Paulo, juntamente com a Fiesp, trouxe discussões como programação orçamentária, técnicas de controle e os desafios dos tribunais de contas no século XXI. Esse é o primeiro congresso. Ele deve continuar? Sim, vamos realizar outros congressos nos próximos anos. É um evento bastante grande, que dá bastante trabalho para a gente realizar, mas a nossa ideia é continuar 2017, 2018. Não sei ainda se aqui no estado de São Paulo, mas eu sei que vou poder sempre contar com o apoio de vocês e a participação de vocês. Muito obrigado. Afinal de contas, a gente sempre tem para pagar. E para prestar. Desde que o mundo é mundo, existe um governo arrecadando, um povo pagando e esse governo precisando reverter em serviço para a população. Então isso é um negócio que vai ser perene para o resto da vida. E a Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. Os números assustam, mas o que mais preocupa é o crescimento da doença entre as crianças. E para debater o problema, foi instalado aqui na Assembleia uma comissão parlamentar de inquérito que vai sugerir providências. A projeção é que em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso e mais milhões obesos. O número de crianças com sobrepeso e obesidade no mundo pode chegar a 75 milhões, caso nada seja feito. Só no estado de São Paulo, 1 em cada 4 crianças está acima do peso. Número preocupante e que gerou uma comissão parlamentar de inquérito sobre o assunto. A segunda reunião aconteceu esta semana. Nós estamos convidando especialistas na questão de nutrição, pessoas com doutorado nessa área, discutindo a questão da obesidade infantil, para que elas possam dar um panorama da situação real das crianças do estado de São Paulo. De acordo com essas informações, nós vamos ter um quadro real e ver o que nós, enquanto legisladores, podemos dar a nossa contribuição dentro dessa CPI. No Brasil, a obesidade vem crescendo cada vez mais. Alguns levantamentos apontam que mais de 50% da população está acima do peso. E isso é uma população doente, não é uma população saudável. Fora também, um componente que eu acho importante é o bullying que essas crianças vão sofrer na escola, né, que tem um lado psicológico. Então, vamos trazer também especialistas nessa questão, para que nós possamos, talvez, discutir estratégias, né, que possam ser discutidas depois com os dirigentes de escolas, né, para que nós possamos irradiar essa discussão que tivemos aqui para contribuir. Estamos convidando também a Associação Brasileira de Alimentação e a Associação de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas, para que elas também, nós possamos discutir, né, os dados que nós temos e em relação aos produtos que eles oferecem e como contemporizar a vontade das crianças, né? A educação das crianças, porque na verdade eu costumo dizer que nós não estamos caçando quem é o vilão, porque a educação começa dentro de casa. Ato solene marca a homenagem da Assembleia Legislativa aos armênios mortos há mais de 100 anos. A comunidade armênia no Brasil consagra o dia 24 de abril como uma data de luto para o seu povo em memória ao massacre dos armênios pelos turcos otomanos. O chamado genocídio armênio ocorreu entre 1915 e 1923, totalizando 1,5 milhão de mortos. Nós vemos isso aí como um estado permanente de injustiça, porque os territórios foram tomados e permanecem até hoje com os turcos. O reconhecimento do genocídio os turcos não fazem. Então os armênios trabalham nesses países para conseguir o reconhecimento. E, inclusive aqui no Brasil, nós temos trabalhado para o reconhecimento do genocídio. Até hoje, a Turquia, o estado sucessor do Império Otomano, não aceita a alegação de que tenha havido genocídio. A principal luta da comunidade armênia é pelo reconhecimento mundial do massacre. No ato solene, autoridades declararam solidariedade à causa do povo armênio. Passados 101 anos, as questões políticas entre a Armênia e a Turquia pouco evoluíram, e o embaixador da Armênia no Brasil destaca que os dois países não possuem relações formais.
No momento, a Armênia não mantém relações com a Turquia, nem a Turquia com a Armênia, justamente porque a Turquia não reconhece o fato do genocídio. E o povo armênio continua sendo exigente à questão do reconhecimento dos seus direitos e do genocídio armênio. O deputado Pedro Tobias, do PSDB, é autor da lei que instituiu no calendário paulista o Dia do Reconhecimento e Lembrança às Vítimas do Genocídio do Povo Armênio. Eu que criei essa lei, que dia de massacre, o genocídio de armênio, eu acho bom que lembra, especial para filho de armênio, mais importante, porque especial no Brasil, gente envolve tanto, esquece sua origem. Meu caso. Porque envolve tanto, o povo brasileiro abre braço para você, você entrosa na sociedade brasileira, esquece seu origem. Para armênio, como teve esses problemas de genocídio, eu acho bom que faz esse evento, mesmo essa geração nova, filho, neto, bisneto dessa geração, porque senão esquece a história. Poucos países reconhecem a existência do genocídio armênio e o Brasil não está nessa lista. Eu entendo este sentimento que eles têm por essa tragédia que os machucou muito. Então, nesta data, nós nos confraternizamos com a colônia armênia em uma sessão solene, onde não só nos confraternizamos, nós nos solidarizamos com a colônia armênia aqui do Brasil, no Brasil, por esse episódio tão trágico. Nós queremos abraçá-los com o nosso carinho, com o nosso respeito e, sobretudo, com a nossa admiração. Você vai ver no próximo bloco, sessão solene comemorou os 10 anos da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Tudo isso e muito mais em instantes. Até já. Sessão solene comemorou os 10 anos da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Ao som do hino nacional cantado por crianças da Associação de Amparo ao Menor e presidida pela deputada Célia Leão, do PSDB, a sessão solene comemora os 10 anos da Academia Brasileira de Eventos e Turismo e dá posse à diretoria da instituição no biênio 2016-2018. Da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, são mais de 100 mil eventos por ano, 100 mil eventos por ano na capital. Isso significa geração de emprego e renda, significa divisa, significa crescimento, significa qualidade de vida e com um tema que é só alegria, um tema que é só propositivo, que é a questão do turismo e a questão dos eventos, onde se oferece negócios, se oferece equipamentos, se oferece feiras o tempo todo para o Brasil e para o mundo. Portanto, a Assembleia Legislativa está de parabéns em oferecer a esse grupo de homens e mulheres que fazem esse turismo acontecer e esses eventos acontecerem, através da Academia Brasileira de Eventos. O presidente reeleito é Sérgio Medina Pasqualin, que foi durante 23 anos diretor superintendente da Expo Center Norte, espaço que recebe os principais eventos de negócios do país. A Academia Brasileira de Eventos e Turismo propõe ações para o crescimento do setor nacional e internacional e aposta na qualificação dos profissionais para alcançar este avanço. Nós temos uma parceria feita entre 11 empresas brasileiras, entre pavilhões, promotoras e montadoras, juntamente com 5 instituições de ensino, a GV, SPM, FAP, AMB Morumbi e o SENAC. Isso, então, nós fazemos uma seleção dos melhores alunos que são indicados pelas faculdades e eles fazem um treinamento nessas 11 empresas brasileiras durante um mês e depois esses alunos são enviados para fazer um estágio no exterior, em pavilhões na Alemanha, na cidade do Porto, na Exponor, em Portugal,
e também na cidade de Orlando, no Orange County Convention Center. Já fizemos 2 turmas, já são 9 estudantes que estão certificados e esse pessoal então, na realidade, na hora que volta, eles têm a oportunidade de ver como é desenvolvido o negócio feiras, por exemplo, no Brasil e a mesma atividade no exterior, mas de uma forma diferente. E essas pessoas serão fomentadores naturais entre os negócios, entre esses países e o Brasil. O secretário estadual de turismo, Beto Tricoli, esteve no evento e ressaltou a importância do setor para driblar a crise econômica. O turismo, ele é economia, ele é desenvolvimento. O turismo e na verdade ele é também uma afirmação da identidade, da nossa identidade cultural. Então não há problema e não há nenhuma dificuldade em dizer, né, que para o terceiro milênio, né, o que se pode avistar de qualidade para o crescimento econômico, com mais inclusão, com mais distribuição de renda, né? Eu tenho essa convicção de que é pelo turismo sustentável, né? E São Paulo tem dado exemplo nisso, né? As legislações no estado de São Paulo têm sido aprimoradas de maneira que valoriza as potencialidades, não é mais uma potencialidade, 2 ou 3, são várias, são múltiplas, né? E eu acho que a gente tem uma legislação bastante adequada nisso. O deputado federal Herculano Passos é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo. A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo é composta de 250 parlamentares, entre senadores e deputados. E eles trabalham para que todos os projetos relacionados ao turismo sejam aprovados para que a gente possa fortalecer o turismo no Brasil. A deputada Célia Leão, do PSDB, apoia o setor de turismo no país, tanto que criou o projeto de lei que institui 30 de abril como o Dia do Profissional de Eventos. São milhares e milhares e milhares de pessoas que trabalham dioturnamente em São Paulo, no estado e no Brasil, como eu já disse, para fazer acontecer esses eventos. E esses eventos fazem a diferença no crescimento da sociedade. E nós fizemos uma lei criando, então, hoje comemorado no dia 25, mas criando o Dia do Profissional de Eventos no estado de São Paulo. E a Comissão de Servidores Públicos, reunida aqui na Assembleia Legislativa, discute o repasse do orçamento do Estado para o IANSP. Contribuintes e trabalhadores do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual discutiram a ampliação e descentralização do atendimento, além do repasse de 2% do orçamento estadual para o IANSP. A nossa ideia é que esse repasse ele fique igual, que é a contribuição paritária. Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, 600 milhões ou 700 milhões que seja dos servidores e mais 700 milhões do Estado, eu vou ter um montante que possibilita ampliar o atendimento e tudo mais. A gente sabe que o governo não gosta de verba carimbada, a gente sabe que o governo tem maioria na Assembleia, mas a gente continua trabalhando até porque, por exemplo, no ano passado nós conseguimos para esse ano que a Assembleia Legislativa aprovasse do orçamento dos próprios deputados, das emendas dos próprios deputados, 50 milhões de reais para o IANSP, que é uma verba importante, lógico, aquém das nossas reais necessidades, mas é uma verba muito importante, então a nossa ideia é manter sempre o assunto IANSP aqui na Assembleia Legislativa, que é o palco onde se discute o orçamento. A audiência pública é uma proposta do deputado Marcos Martins, do PT, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do IANSP. É uma luta que continua, ela não termina com uma reunião, porque o Estado continua a não respeitar aquilo que os servidores têm direito e que o usuário tem direito de ter um atendimento decente, inclusive os funcionários aqui dessa casa. A audiência pública debateu o uso múltiplo das águas da represa Billings. Por sugestão do deputado Luiz Turco e da deputada Ana do Carmo, ambos do PT, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável promoveu audiência pública sobre o uso múltiplo das águas da represa Billings, a maior da região metropolitana de São Paulo e que já cumpre funções diversificadas, segundo exposição feita por especialistas convidados. Ricardo Toledo Silva, secretário adjunto de Energia, diz que a Billings já promove controle de cheias no Alto Tietê, abastece de água a zona leste da capital e cidades do ABC
e, residualmente, ainda gera energia em Ehrenborden. Para ele, o uso múltiplo é perfeitamente possível. Os três principais usos do reservatório Billings e do todo o complexo Pinheiros-Billings, e que termina lá embaixo em Cubatão, parte gerando energia e parte abastecendo água para a Baixada Santista, né? Porque isso é um sistema todo integrado. O professor da Escola Politécnica da USP, Sadala Domingos, fez um histórico da Billings, que até 1975 recebia praticamente toda a carga de esgotos da metrópole e que depois da Constituição de 1989, que proibiu o bombeamento de esgotos, a água melhorou muito em qualidade. É perfeitamente possível essa articulação entre os diversos usos e os diversos usuários da água do reservatório Billings. É perfeitamente possível. Nós precisamos colocá-los todos numa mesa para discutirmos quanto de água vai ser usado em cada um dos usos, né? E quem pode desempenhar à perfeição esse papel de promover esse grande encontro, esse grande congraçamento, né, nessa solução, quem pode promover isso é a Assembleia Legislativa de São Paulo. O professor Renato Tagnin, do SENAC, lembrou o papel de zona de sacrifício que a Billings vem cumprindo, seja como destino final de esgotos, seja como sumidouro de enchentes, e que o uso múltiplo das águas se mostra incompatível com a atual situação. A compatibilidade entre usos depende da exigência de qualidade e quantidade desses usos. Então, não é possível imaginar que vai dar para todo mundo resolver seus problemas com aquela água. O uso mais exigente é o uso de potabilidade, de abastecimento. Ele é uso exigente de qualidade. Então, para mover uma turbina, eu posso usar esgoto puro, ela vai se mover. Para fazer um resfriamento de uma caldeira, eu posso usar uma água apenas gradeada. Para lazer, eu tenho uma determinada qualidade, se é contato primário, se é andar de barquinho, recreação paisagística. Então, é preciso ter muita clareza sobre o que a gente quer e as limitações. Os deputados aproveitaram para propor mais tempo para a discussão do projeto de lei 192 de 2016 do Executivo, que trata da revisão e atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água da região metropolitana de São Paulo. A gente acabou aproveitando esse momento para tirar aqui dentro da comissão, né, essa moção, solicitando do governador para que retire a urgência para que a gente tenha tempo de fazer as audiências públicas, né? Eu acredito que 3 audiências não dê para abranger todas as regiões que precisa de ser debatida, mas já vai ajudar. Nossa preocupação é muito grande e muito grave, a gente está disposto em lutar para que a gente possa melhorar e começar e melhorando o que foi degradado e prejudicado nesses últimos 30 anos aqui no estado de São Paulo. Vamos encaminhar, né, um pedido para o governador do estado para que crie as condições para a gente poder fazer um bom debate, até para nós podermos entender melhor qual que é a situação, porque hoje nós temos várias regiões aqui da região metropolitana, principalmente da região metropolitana, que nós temos que fazer esse debate. O que nós requeremos aqui ao governo do estado, ao presidente da Assembleia, é que dê mais tempo para que a Comissão de Meio Ambiente possa realizar uma audiência pública e convidar todos os atores. Nós estamos ouvindo aqui que o Rio Pinheiros é utilizado de vez em quando, na época de crise, para ligar as bombas e com isso o esgoto do Rio Tietê vai para a represa Billings. Nós ouvimos aqui que é importante porque quando tem um apagão, os hospitais não podem ficar sem energia. Mas ao mesmo tempo a população também não pode ficar sem água. Então eu volto a dizer, nós não temos falta d'água. Nós temos a falta de vergonha na cara, porque água nós temos Rio Pinheiros, Rio Tietê, água. Só que nós poluímos a água. Então, quer dizer, e o governo do estado, que tem a Sabesp como representante de tratamento da água servida, ela está jogando na Billings o esgoto in natura. Então, quer dizer, ela faz a captação que nós pagamos do esgoto e coloca num futuro manancial. Então é um absurdo, nós precisamos discutir mais
É um programa importante que tem a sua importância, não há dúvida. Nós ouvimos aqui vários técnicos, professores da USP, da GV, de outras faculdades. Então nós aprendemos muito o que acontece com a situação hídrica no estado de São Paulo e é importante que antes de votar esse projeto, não a toque de caixa, mas uma audiência pública que a população, os técnicos, os ambientalistas possam discutir. A Associação de Pesquisadores Científicos do Estado veio ao Parlamento para se posicionar contra a venda de prédios dos institutos de pesquisa e de fundações. O objetivo da reunião foi discutir o projeto de lei 328 de 2016, apresentado em caráter de urgência pelo governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Para angariar fundos ao governo neste momento de crise econômica, o projeto de lei visa a alienação de bens imóveis que hoje são usados pelos institutos de pesquisa e fundações. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Públicos de Pesquisa e das Fundações Públicas do Estado de São Paulo é o deputado Carlos Neder, do PT. Nós não concordamos com essa iniciativa. Há dispositivos legais que obrigam o governador a realizar audiência pública com a comunidade científica antes de encaminhar um projeto de lei com esse teor, e nós não podemos aceitar que a Assembleia Legislativa se mostre submissa, mais uma vez, votando um projeto de lei sem discutir com a comunidade científica, com as universidades, com as entidades representativas, como é o caso da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, se de fato essas fazendas e esses prédios estão ociosos ou se na verdade eles estão produzindo e fazendo pesquisas e a comunidade não tem tido o retorno que poderia ter na medida em que os institutos não têm o apoio necessário vindo do governo do estado. A Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo entregou ofício ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, para o governador do estado e para o coordenador da Frente Parlamentar sobre um projeto de lei que vai de encontro ao 328 de 2016. No ofício, a gente peça que seja respeitado a lei Lazzarini, né? Que é essa de consultar a comunidade científica antes de colocar um bem que está sendo utilizado para pesquisa em alienação ou para doação ou venda. Nós faremos agora, no dia 10 de maio, um grande ato público na Assembleia Legislativa, no auditório Franco Montoro, convidando todos os líderes partidários, os 94 deputados, a liderança do governo, os representantes do Poder Executivo, para que venham à Assembleia discutir com os deputados aquilo que é uma prerrogativa nossa. Porque com a redação dada a esse projeto de lei, o que o governo pretende é que a Assembleia dê um cheque branco permitindo que o governo futuramente faça a venda de outros imóveis que não aqueles que constam agora dos anexos desse projeto, sem que a Assembleia tenha que ser ouvida futuramente. Então, alguma coisa está muito errada nesse projeto e nós queremos discutir com o governo e com a sociedade o que está acontecendo e os interesses que estão envolvidos nesse projeto de lei. Simpósio de Direitos e Liberdade Religiosa da OAB Santo Amaro faz reflexão sobre a diversidade religiosa que se tem no Brasil. O Brasil é um país com grande diversidade religiosa. A maior parte da população se declara católica, mas várias outras religiões são praticadas no Brasil. Com este tema, os palestrantes lembraram os direitos garantidos e a necessidade de combate à discriminação. De janeiro de 2011 a junho de 2015, o Disque 100 da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República recebeu mais de 500 denúncias sobre discriminação religiosa. Sempre prevalecendo a imparcialidade em assuntos religiosos. Os Estados, partes do presente pacto, comprometem-se a respeitar a liberdade dos países e, quando for o caso, dos tutores legais de assegurar a educação religiosa e moral dos filhos que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Plena liberdade religiosa. É crime, sem opção de pagamento de fiança, agir de forma agressiva, promover ofensas e tratar de forma diferente uma pessoa por ela ser de uma religião. Essa comissão é para os enfrentamentos que as pessoas
veem no dia a dia as dificuldades que eles têm em relação a isso. Porque se você for recorrer à comissão, ela juntamente na justiça, através de uma ação judicial, a pessoa também vai conseguir as mesmas regalias, porque as leis são iguais para todos. O Brasil é oficialmente um Estado laico, pois a Constituição brasileira traz no artigo 5º como garantia que se tenha liberdade de crença religiosa aos cidadãos. Você vai ver em instantes, o sonho de assumir um cargo público muitas vezes se transforma em pesadelo. Tudo isso e muito mais você vai ver no próximo bloco. Voltamos já já. O sonho de assumir um cargo público muitas vezes se transforma em pesadelo. Os aprovados não são chamados e o tempo do concurso termina. O assunto foi discutido numa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Ela gastou mais de R$2.000 entre aulas, provas e transporte. Passou para o cargo de escrivã em 2014. Tinha vaga, mas não foi chamada até hoje. A gente está procurando sempre uma resposta e eles dizem que a gente vai nomear, mas não sabe quando. A gente está no meio de uma crise econômica, só que por mês a gente está tendo em média de 127 vacâncias. Desde janeiro para cá. Exato. São aposentados e exonerados que estão saindo sem repor essa quantidade. Realidade que atinge futuros delegados, escrivães, investigadores e peritos criminais. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, trouxe uma audiência pública para discutir o assunto na casa. O deputado considera a falta de nomeação dos aprovados uma agressão aos direitos dos concursados e não vai parar de pressionar. É um absurdo, é uma incoerência, é uma contradição enorme que o Tribunal de Justiça não esteja chamando os concursados que foram aprovados. As pessoas estudaram, né, investiram, até largaram outros empregos com a expectativa de assumir uma vaga no Tribunal de Justiça e até agora não foram chamados. Então o objetivo da audiência pública é no sentido de pressionar o presidente do Tribunal de Justiça a chamar todos os aprovados em todos os cargos. Para agravar ainda mais o problema, o prazo de validade de alguns cargos deve acabar nos próximos meses. O prazo vai correndo, embora os concursos eles podem ser prorrogados a critério da administração, né? Mas, de qualquer forma, o tempo está correndo, né? Mesmo com a prorrogação, se os servidores, se os aprovados são chamados, sempre há um risco de não assumirem os cargos. A partir do momento que perde a validade do concurso, você perde o seu direito àquela vaga. Não há muito o que fazer e aí você volta para a estaca zero. Pedido de realização de audiência pública para debater o ensino de enfermagem à distância foi discutido na Comissão de Saúde aqui da Assembleia. Incentivo a programas governamentais e comunitários de saúde. Proposições e assuntos relativos a políticas públicas de saúde física, mental e bucal. Essas são algumas das funções da Comissão de Saúde, coordenada pelo deputado Celso Giglio, do PSDB, que aprovou todos os requerimentos de sua última reunião. Um dos destaques foi o pedido de uma audiência pública para debater o ensino à distância para profissionais de enfermagem. Eu acho um absurdo um curso de enfermagem à distância. Imaginem só se uma pessoa sem o conhecimento, sem a prática do exercício, né, exercício prático das ações da enfermagem, pode se dizer enfermeiro ou enfermeira. Então, eu acho isso um absurdo, mas é na audiência pública que nós vamos discutir este aspecto interessante, né? Eu tenho a impressão que nós não encontraremos nenhum deputado a favor desta prática. A próxima reunião já está agendada e será na próxima terça-feira no plenário Tiradentes. São Paulo passa a ter no calendário oficial da cidade o dia de Ogum. Confira agora na reportagem. Rosa vermelha representa Ogum, rosa amarela em Oxum. Ogum é o orixá da guerra, da luta. Seu gênio muito forte não admite a injustiça e costuma proteger os mais fracos, assumindo integralmente a situação daquele que quer proteger.
Leal e correto, é um líder. Não é à toa que Ogum e São Jorge dividem as atenções. O filho de Ogum, na verdade, ele é um guerreiro, um lutador em função do próprio orixá. Ele é um vencedor, um lutador, uma pessoa persistente que nunca desiste, sempre preserva, sempre luta para encontrar o caminho da sua religião. O Dia de Ogum passou a integrar o calendário oficial do estado de São Paulo a partir da proposta da deputada Leci Brandão. Seu primeiro projeto de lei na casa. Eu fico extremamente emocionada porque, graças a Deus, foi o nosso primeiro projeto de lei, né, na história dessa casa. E eu faço até questão aqui de ler, né, o projeto de lei 1153 de 2011 e que virou lei 14.905 no dia 19 de dezembro de 2012. Fica instituído o Dia de Ogum a ser comemorado anualmente 23 de abril, passando essa data a integrar calendário oficial do Estado, assinado pelo governador Geraldo Alckmin. Então a gente fica feliz porque na Constituição brasileira está escrito lá que o Estado é laico. E nós temos que trazer para a maior Assembleia da América Latina, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, todas as manifestações religiosas, né? E é importante que o Estado dê esse espaço no seu calendário, porque nós sabemos que São Jorge é um santo muito querido no Brasil, é padroeiro de escolas de samba, é padroeiro de baterias de escolas de samba, é padroeiro de times de futebol. E a gente, na casa, que talvez seja a única representação que respeita as religiões afro-brasileiras e as religiões de matriz africana, tem a obrigação de trazer aqui para a nossa Casa Legislativa isso aí. Uma manifestação religiosa que acontece há mais de 300 anos no Brasil. O auditório Paulo Kobayashi ficou todo branco, lotado de filhos de Ogum. Sim, vamos saravá, Ogum! E aí o pessoal todo responde, Ogum, meu pai. Então é o nosso grito de guerra. Viva Jorge, salve o povo de Jorge, salve São Jorge, salve Ogum. O mundo de Tim Burton, uma exposição que explora toda a gama do trabalho criativo de Tim e apresenta desde desenhos da primeira infância até sua carreira consolidada como diretor. A exposição O Mundo de Tim Burton foi organizada pelo Museu de Imagem e do Som aqui da capital paulista e pela curadora independente Jenny Ri, em colaboração com a Tim Burton Productions. Confira agora na reportagem da Priscila Silvério. A mineira Andréia Freitas veio curtir o feriado prolongado em São Paulo. Aproveitou para ver a exposição O Mundo de Tim Burton. Eu sou de Minas, então a gente tinha comprado antes, aí eu já comprei com bastante antecedência. Escolheu o feriado para passar em São Paulo e curtir. Exatamente. Eu quis aproveitar, queria muito ter vindo antes, mas não consegui. Eles abriram mais ingressos depois, aproveitei o feriado para vir ver. Isabel, aos 9 anos, também é fã. Eu achei bem legal, porque eu gostei muito das artes, que eu achei muito bonito e achei bem interessante. E você já assistiu algum filme dele? Já. Eu assisti Noiva Cadáver, Franklin, eu assisti uma parte, e Alice, do País das Maravilhas. O visitante é convidado a entrar pela boca de uma das criações do cineasta norte-americano para compreender um pouco de todo o processo criativo do artista. É uma exposição que mostra o processo criativo dele. Então a gente tem uma série de desenhos, esboços, maquetes, bonecos, como que ele cria esse universo muito particular, né? Acho que isso que destaca a obra dele. Ao contrário da maior parte dos cineastas, ele conseguiu criar esse universo. Você, sem saber, se você assiste ali um trailer, em 15 segundos você já sabe que aquilo é do Tim Burton. Aquele universo sombrio, aquele universo sempre com personagens aparentemente desajustados, mas ao mesmo tempo com um certo humor, com uma certa doçura. E é isso que a gente vai encontrar aqui. Essa exposição já teve em 9 lugares do mundo, mas também aqui no Brasil a gente criou toda uma cenografia inovadora. O Museu da Imagem e do Som é a primeira instituição da América Latina a receber a exposição de Tim Burton. O MIS criou um projeto cenográfico diferenciado das outras edições do mundo. Bom, a diferença aqui é 95% da exposição, porque teve uma orientação do André do MIS, o André Sturme, em a gente separar as obras por emoções.
A partir daí, coisa que nenhum outro país teve. Então a gente pegou as 560 obras e fez uma nova divisão delas, por emoções. Em cima disso, cada espaço, a gente teria que trazer um pouco dessa emoção que ele representa. Com esses dados todos, a gente inventou que o público vai entrar na cabeça do Tim Burton, vai entrar pelo rosto do monstro, que é uma coisa, que é um desenho que ele fez, que ele gostaria que fosse a entrada da exposição. Isso a gente respeitou, que é os 5% que a gente tem, que é igual das outras. A exposição termina nos filmes de Tim Burton, alguns muito conhecidos e outros novidade para o público, como este aqui, uma série para a internet de 6 capítulos criada no ano de 2000, uma época que a rede não era utilizada com esses fins. Eu não conhecia nem o personagem e nem que era uma série para internet. Gostou? Gostei, achei bem engraçado, né? Um humor negro, assim, legal. Também é possível ver João e Maria, o primeiro filme de Burton, os bonecos criados pelo cineasta e os esboços. É um material muito diferente do que se imagina, todo o trabalho mesmo, a mão, a coisa como é feita mesmo é muito interessante ver. Muito legal. Incrível ver de perto uma coisa que a gente vê há tanto tempo, né, na televisão, nos filmes. Muito, muito bom. A exposição O Mundo de Tim Burton fica no MIS até o dia 15 de maio. O ingresso custa R$12, mas é possível visitar de graça às terças-feiras. Mais informações pelo site www.mis-sp.org.br. Bem bacana, tu vê um lado dele diferente assim, que é daquele que tu só conhece como cineasta, assim, dá pra ver bastante coisa diferente. Por hoje é só. Parlamento em Resumo termina aqui. A gente volta na semana que vem com tudo o que acontece na Assembleia Legislativa. Espero vocês. Até lá.